Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema muito especial: saudade. Você tem saudade de alguém querido que partiu, de algo que era muito bom, mas você perdeu? Diz que saudade é a dor da ausência, né, que faz doer o coração. É interessante essa palavra porque ela é derivada do latim. Ela existe em outras línguas, mas com um sentido de voltar para casa, aquela vontade de voltar para casa. Mas a saudade em português é ímpar, é a dor da ausência, da perda, da distância. Os tradutores dizem que saudade é a 7ª palavra mais difícil de ser traduzida. E considerando então isso, um poeta português, Fernando Pessoa, do início do século XX, que deixou uma obra lindíssima, ele diz assim: saudades só portugueses conseguem senti-las bem, porque eles têm essa palavra para dizer que as têm. Então os portugueses, né, a língua portuguesa tem a palavra saudade. Então só os portugueses conseguem expressar bem essa palavra, esse sentimento. Nós temos também o nosso poeta brasileiro, Cassimiro de Abreu, que por volta de 1840 fez um poema lindíssimo que nós conhecemos durante nossa infância e adolescência, né? Muitos sabem ter cor, que diz assim: ai, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que coisa linda, né? Mas vocês sabem que quando nós nos distanciamos de Deus, Deus lamenta, Ele tem saudades. Ele fala isso para o povo de Israel. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Olha que coisa! Como nós estamos? Será que nós temos nos afastado de Deus, esquecido dele como o povo de Israel? O povo continuava indo no templo, fazendo seus rituais, suas ofertas, mas seu coração estava longe. No versículo 32 de Jeremias 2, ele diz assim: será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo foi além, né? Se esqueceu de mim por dias sem fim, coração longe. E Deus então lamenta, diz que tem saudade, né? Do tempo que o coração do povo estava com ele. Em Jeremias capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Em outra versão fala: eu lembro da afeição que você tinha a mim quando você era jovem. Como que está o meu amor por Deus, o seu amor por Deus? Nós temos tido prazer em buscá-lo, em entregar para Ele nossa vida, em nos dispor a servi-lo. Como está o nosso amor? Ele está maior, menor ou igual ao primeiro amor de quanto nós o conhecemos? Quando o nosso coração era totalmente dele, né? E a gente descansava em Deus. Como está? Algo para você e eu pensarmos a respeito, né? Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 4, o anjo da igreja, Jesus Cristo, diz para Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eu sei que você está atento, que você vigia. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Olha, eu conheço as suas obras, que você é perseverante na doutrina, que você não suporta maldade, mas
tem um mais aqui terrível que diz assim: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. E ele continua: você lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Jesus fala: olha, seu coração não vibra mais pelo Senhor. Vocês perderam aquele encanto, tão insensíveis. Sabe por quê? Vocês perderam o primeiro amor. Estão vivendo do passado. E eu fiquei pensando, será que muitas vezes a gente não fica no passado, como cinzas apagadas numa lareira, sem vida, sem calor, sem aquele ímpeto, sem aquela vibração, aquele entusiasmo? Às vezes fazendo muita coisa, muito ativismo, mas só memórias das bênçãos passadas. Não para, né, para pensar, não para pensar no presente, no que Deus pode ainda fazer, no que Deus tem preparado para nós, e fica numa frieza, numa indiferença. Lá em Jeremias capítulo 2, a parte B do versículo fala o seguinte, versículo 2: como noiva você me amava. Deus está falando no passado, para aquele povo, com tristeza, com lamento. Era um tempo bom, você me amava. Lembra de Marta e de Maria? Marta naquele ativismo, né, desregrado, e Maria aos pés de Jesus, amando cada palavra, amando aquela presença de Jesus. Como que você e eu estamos? Nós estamos hoje com o amor de Maria, buscando a Jesus, ou nós estamos num ativismo inquieto como Marta? Aquele tempo de amor, de comunhão, que Deus aqui, ele lamenta. Eu lembro-me de ti como noiva, aquela comunhão, aquela alegria no coração de uma noiva que gostava de ouvir a voz de Deus, seus conselhos, aquela menina dos olhos de Deus. O povo de Judá continuava indo na igreja, continuava com orgulho da sua religião, mas ele tinha perdido aquele amor, aquela comunhão com Deus. Como você e eu estamos hoje na comunhão com Deus? Temos relembrado o passado, mas temos desfrutado hoje dos seus milagres, daquela intimidade, ou aquela intimidade ficou no passado, ou a gente fica vibrando, né, de leve, à distância, pelo que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Lá em Jeremias continua dizendo, Jeremias 2, versículo 2, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo. Deus fala, né, com tanto orgulho. Ele era santo para o Senhor. Que coisa tremenda. Era um tempo de confiança, de dependência, de exclusividade. Como nós estamos nesses quesitos, temos sido consagrados ao Senhor, dependente dEle. Ele é exclusivo para nós, é nossa prioridade. Temos nos consagrado na presença dEle, sem reservas, nos entregues, né? Deus me basta, Ele é minha prioridade. Ou tem algo que tem nos afastado da comunhão de Deus, como aquele povo, né, se afastou dele, me abandonou a fonte de água viva. Será que nós temos abandonado, cavado cisternas que não valem nada, cisternas inúteis, né, cisternas rachadas que não retêm água? Que nós possamos buscar o nosso Deus, e como ele fala lá em Apocalipse, né? Lembrar de onde nós caímos, aonde foi. Lembra, porque você sabe onde você caiu, você sabe o que tem te afastado de Deus, o que você tem priorizado na tua vida. Ídolos vazios, ídolos estranhos, cisternas que não retêm águas, né? O que eu tenho buscado, aonde eu tenho buscado. E aqui a palavra de Jesus para Éfeso, e é uma palavra para mim e para você. Se arrepende, volta para Ele, muda de mente. Que o nosso coração se encha de saudade de Deus. Que nós possamos, assim como Jesus falou,
praticar as obras que eu praticava no início. Aquela obra de buscá-lo, de jejuar, de orar, de meditar com ardor na sua palavra, de aprender tantas maravilhas que ele tem para mim e para você, de estar comendo o melhor dessa terra, de estar bebendo da água viva que só ele pode nos oferecer. Amém? Que eu e você possamos refletir e pensar mais do que nunca o que eu tenho feito, que tem me afastado do Senhor, e voltar para os braços dele, voltar com o coração aberto, disposto na presença dele. Amém? Para a fonte de águas vivas, para a terra semeada por Deus, que nos dá o melhor, melhor do mundo, né? O que nós precisamos. Que Deus abençoe você e a mim, que nós possamos refletir. Deus, ele lamenta com saudade do povo, que ele esteja olhando para mim e para você com aconchego, e nós estejamos com comunhão com ele, né? E que ele não precise lamentar a nossa distância dele, que a gente possa estar curtindo, entusiasmado, curtindo o primeiro amor com muita alegria. Mas se nós estivermos longe, que a gente possa se arrepender, porque a gente sabe o que está nos afastando, e voltar para os braços dele. Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.